Não há palavras no vocabulário humano para você descrever como é a natureza de Gabriel, de Miguel, de Javé. Não há. Não tem como. Não há quem consiga contar a respeito disso. Não há quem consiga não ser injusto com eles, porque na hora que a gente fala, é como se a gente estivesse falando mal, entre aspas. E não é. Ao mesmo tempo, eu não posso repetir Jesus, que quando aqui esteve, optou por nos pedir que amássemos incondicionalmente a esses seres, em especial a Javé. Porque não há outra alternativa para todos nós. Javé é Pai, é Criador desse universo, por incrível que isso possa parecer. É isso que hoje, entre aspas, eu penso que sei. Eu nunca aceitei isso enquanto personalidade e ego humano. Sou obrigado a aceitar por tudo que eles me demonstraram. E parece que meu espírito em outras vidas também já não tinha grandes afinidades por essa hierarquia, mas isso é uma outra história. Mas o fato é que, se o que, em tese, eu penso que estou informado a respeito, e eu não falei ainda 1 a 2% das informações que até hoje, de setembro, eu já tenho disponível, eu não falei ainda nem 1 nem 2%, porque eu não consigo falar. E o pouco que eu já falei, é problema. Cada vez que eu abro a boca, eu crio problema, obviamente, para mim e para outras pessoas. Mas esse ser, se o que eu penso saber for verdade, se eles não estiverem mentindo, faltando com a verdade, com vistas a outros objetivos, como já o fizeram antes, esse ser chamado Javé, ele hoje está engolido pela sua própria obra. Ele é somente parte do que ele é fora desse contexto. Do jeito que nós, aqui na Terra, somos apenas parte do que o nosso espírito pode, de fato, realizar. O nosso espírito, na hora que se subordina a um cérebro transitório temporário como esse, ele perde muito das suas riquezas, das suas potencialidades, e passa a se expressar de acordo com o software, com o programa, com o condicionamento que cada cérebro impõe à expressão desse espírito. Esse corpo nada mais é do que um mero instrumento. Na hora em que um grande músico vai executar uma bela obra, se ele toma de um excelente instrumento, ele executa uma belíssima obra que tem a ver com a sua capacidade de execução. Mas se o instrumento é tosco, quebrado, desafinado, e ninguém consegue afiná-lo devido às deformações, por melhor que esse grande músico se esforce para executar a obra, a música, mas a música não sai legal. Então esse corpo animal é o único instrumento maravilhoso no sentido, porque nos permite esquecer o para trás. Nós precisamos disso para poder cuidar do presente e olhar para o futuro. Mas, ao mesmo tempo, é um instrumento limitante às riquezas da nossa alma. E então, na hora em que a gente nasce para esse mundo, nós somente conseguimos potencializar um percentual do potencial da nossa alma. Quando nós largamos esse corpo e novamente voltamos a ficar livres dessa subordinação a um cérebro animal que tem que comer, que tem que se reproduzir, que tem que brigar para sobreexistir, na hora em que você deixa essas coisas, seu espírito pode cuidar do belo, somente do belo. É aqui que nós somos ricos. Em possibilidade e em tudo mais. O espírito eterno de Javé, para além desse universo, é uma divindade. Ou seja, uma personificação daquele que nós chamamos
Pai amantíssimo, Pai incognoscível, o Pai que está além de todas as criações, de todos os deuses co-criadores, de todos os Javéis, de todos os seres. Essa divindade, porém, teve um problema. Não vale a pena nós falarmos desse problema. E ele criou, com seu potencial mental fantástico, aquilo que os cientistas hoje percebem como sendo a singularidade que teria dado início à expansão desse atual universo no qual estamos inseridos. Aqui nós estamos falando do Big Bang, ou seja, aquela expansão que a gente chama erradamente de explosão, a partir de uma singularidade que um dia era do tamanho dessa coisa aqui. E essa singularidade, que era uma espécie de energia de altíssima vibração, foi produzida pela atitude mental de alguém. Os cientistas conseguem chegar até a detectar, cientificamente falando, essa singularidade, mas antes disso ele não sabe. Porém, a própria física quântica, cientificamente, já aponta a necessidade de um observador que, além de ter criado isso, condicionou toda essa criação dentro de limites e parâmetros através de ordens mentais, e isso é muito profundo. Esse de fora que criou é uma divindade, que ao criar, e na medida em que isso começou a se expandir, parece que ele percebeu algum tipo de problema que não vale a pena a gente aqui falar, e sentindo-se responsável por aquilo e tendo vislumbre da quantidade de problemas que a força incontrolável do modo criador que ele havia gerado poderia chegar a produzir depois, há um mistério nas notícias. Algumas dizem que ele mergulhou na própria obra para tentar, de dentro do contexto da criação, administrar o que ele havia criado. As outras notícias apontam para o sentido de que ele foi engolido pela própria obra, exemplo de um cientista doido que se deixa engolir pela obra. E existem mais outras tantas hipóteses que eu não falo, porque por enquanto eles me pedem para só situar essas duas, só para dar um vislumbre ao cérebro humano. Mas o inconveniente da história é que ele não poderia ter feito o que fez. Primeiro, nem criado. E segundo, não poderia ter se deixado engolir pela criação, se confundindo com ela, ou ele não deveria ter mergulhado na própria criação, e aí falham as palavras. Por quê? Porque o seu corpo de divindade não tinha, como não tem, a menor relação com aquilo que nós chamamos espaço-tempo desse universo. Uma roda maior não cabe numa roda menor. Não tem como. Sob a perspectiva cósmica, sideral e espiritual, o corpo de uma divindade, a porção vibratória de uma divindade, é o que de mais belo há antes do Pai Amantíssimo. Isso aqui é a roda maior de tudo, pois que é tudo, posto que tem tudo que o Pai Amantíssimo tem, e essas divindades seriam personificações do Pai Amantíssimo. Na hora em que uma roda maior cria uma roda menor e se mete dentro da roda menor, em tese isso não poderia acontecer, mas foi isso que já fez. E a roda maior teve um choque terrível, e o que dela entrou na roda menor chama-se Javé. Que está longe esse ser, está longe de ser
o seu potencial fantástico, unitário com o Pai, antes da criação. Javé é uma porção pequena da sua